Então, na sequência, recebemos então agora o senhor Vitor Pup, secretário municipal de Finanças, juntamente com ele a equipe, diretor de orçamento Claudinei, da Superintendência de Finanças Daniele Santos, também o Gil, diretor de controle financeiro, e a Patrícia também, assessora. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal. Seguiremos a mesma ordem. Primeiro, nos questionamentos, a inscrição podem ser feitas com o vereador Mauro Inácio, vice-presidente dessa comissão, dando preferência à Comissão de Economia e Finanças, posteriormente os vereadores e os demais visitantes. Seja bem-vindo, secretário. 40 minutos. Muito obrigado, presidente, excelentíssimo vereador Tiago Ferro, em nome de quem também cumprimento os membros dessa comissão, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos vereadores, colegas da Secretaria de Finanças, agradeço a presença, servidores, demais presentes. É uma honra estar aqui de volta na Câmara para apresentar o resultado do segundo quadrimestre de 2017. Como esse quadrimestre já vem iniciado em razão das leis que essa Câmara recentemente aprovou e de outras que estão em trâmite, nós resolvemos modificar um pouco a apresentação em relação à última que foi realizada. Então, nós vamos primeiro demonstrar de fato qual é a situação do município de Curitiba para 2017, considerando já um estudo de arrecadação um pouco mais completo desde 2013 e 2012, e depois nós passamos também aos números do quadrimestre em específico de 2017. Então, para iniciar, de fato, nós temos que lembrar sempre que a situação de Curitiba não era, no início da gestão, diferente da situação dos outros municípios do Brasil. Eu tenho participado de reuniões com os secretários de finanças das capitais e, de fato, os relatos são que em 10, 20 anos, os municípios têm passado por uma situação extremamente delicada, talvez a mais delicada desses últimos anos. Muitas capitais têm atrasado salários, nós sabemos que pelo menos 9 capitais têm ou parcelado ou atrasado salários, isso sem contar outras cidades do país, como por exemplo Campinas, enfim, que têm passado por dificuldades e não têm pago também sequer os salários dos seus servidores. Me parece que recentemente o governo do estado de Minas Gerais também anunciou que não iria pagar salários superiores a R$3 mil numa parcela única. Então, Curitiba iniciou 2017 em um cenário desse tipo, né? Nós tínhamos um déficit orçamentário de R$2.194 bilhões. Esse déficit era composto tanto pelas despesas sem empenho que nós recebemos da gestão anterior, como também por aqueles planos de carreira que não tinham respaldo orçamentário para serem implementados. Tínhamos também restos a pagar que não correspondiam ao caixa da prefeitura, e a partir daí as leis foram enviadas e nós, de fato, começamos a retomar a responsabilidade fiscal em Curitiba, a principiar pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um marco aprovado por essa Câmara e que, de fato, vai ser lembrada por muito tempo como um baluarte aí de equilíbrio para a cidade de Curitiba. Então, o que nós temos feito nesses 9 meses de gestão? Nós temos, em primeiro lugar, mantido todos os compromissos de 2017 rigorosamente em dia. Então, nós não temos atraso com fornecedores referentes a 2017, todos têm sido pagos rigorosamente em dia, eles têm, inclusive, rotineiramente nos agradecido na Secretaria de Finanças, porque não era uma
de 25 ou 27 milhões de reais de credores até 300 mil reais do município. Então, aqueles pequenos já foram pagos, já foram adimplidos, justamente em razão desse esforço aí que a Prefeitura tem feito para pagar suas contas. Também no plano administrativo, a diretora Aline até mencionou, agradeço a palavra e parabenizo também pela apresentação, que nós colocamos o SIM-AM, que é o Sistema do Tribunal de Contas, em dia. Desde 2014, o SIM-AM não estava em dia no município de Curitiba, e o Claudinei, que é o contador-geral do município, coordenou esse trabalho, e hoje no município de Curitiba tem a certidão liberatória do Tribunal de Contas, porque colocou os seus sistemas em dia, né? Devemos encaminhar também em breve à Câmara Municipal, em razão dessa parte do ajuste fiscal que foi aprovado, a revisão daquela meta fiscal, porque já agora aquelas obrigações com por exemplo, os planos de carreira, elas já estão suspensas de fato, então não impactam nesse exercício. Então, de fato, vamos rever e demonstrar fiscalmente também qual foi o resultado das medidas que Vossas Excelências aprovaram e que, de fato, salvaram a cidade, né? Nós temos que admitir que, não fossem aprovadas essas medidas, nós iríamos simplesmente ou enganar, né? Ou seja, passar despesas fora do orçamento, mais uma vez, ou simplesmente declarar a moratória do município, porque nós não tínhamos a mínima condição de chegar ao final do exercício se não fossem as medidas que Vossas Excelências aprovaram. Então, de fato, fica também o meu agradecimento pessoal, enfim, pela colaboração e pelo auxílio à cidade nesse aspecto. Pode passar para o próximo. E um resultado disso também é que, em 2018, nós vamos colocar pela primeira vez no orçamento da cidade a Previdência Municipal. Os aportes do IPMC jamais foram colocados no orçamento do município. Então, nós vamos, de fato, pela primeira vez, colocar 313 milhões de reais, é o valor do aporte de 2018, no orçamento da cidade, né? O município acumulou, entre 2015 e 2016, mais de em torno de 500 milhões de reais, pode esperar um pouquinho a apresentação, por gentileza, mais de 500 milhões de reais em valores que não foram repassados ao Instituto, né? Esse valor foi parcelado, 233 milhões na gestão passada, 92 milhões também referente à contribuição patronal de dezembro, que não foi paga pela gestão anterior, nós tivemos que parcelar no início do ano, e também existe mais 145 milhões que também nós queremos parcelar, e aproveito até para pedir o encaminhamento da lei. Existe uma lei aqui em trâmite, que foi uma conquista dos municípios por meio da Frente Nacional dos Prefeitos, em que autoriza o alongamento dessas dívidas de 60 para 200 meses, é vital para Curitiba. Curitiba perde, a cada mês que essa medida não é aprovada, em torno de 4 milhões de reais, é a diferença entre as 60 e 200 parcelas. Então, eu aproveito também para, mais uma vez, pedir a essa casa o entendimento e a compreensão para que essas medidas também andem rápido. Então, agora eu vou passar um pouco para a arrecadação do município, mas não referente ao quadrimestre, e sim referente a um estudo que nós fizemos na Secretaria de Finanças entre os anos de 2013 e 2017, aonde estávamos e aonde estamos hoje, né? Me parece que assim, de fato, é possível ter uma dimensão real do que é o município atualmente. Então, o ISS, que é o principal tributo do município, vinha crescendo, né? Esse é o crescimento dele a cada ano. Então, em 2013, ele cresceu 3,14%, em 2014, ele cresceu 2,53%, em 2015, ele cresceu 2,24%, e a partir daí ele desabou, né? Ele caiu 11,61% em 2016, e em 2017 caiu 6,30%. E há uma previsão de uma pequena recuperação de 1,22%, mas notem, os senhores, que esse 1,22 não se refere lá a 2013, mas é 1,22 de 2017. Então, nós estamos abaixo, e muito abaixo, do que nós arrecadávamos aí há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Pode passar o próximo slide. Isso em termos nominais, percebam aqui que nós arrecadávamos já com atualização pelo IPCA, em 2013, 99 milhões em janeiro,
Em 2017, nós arrecadamos 91 milhões. E assim vai, 87 contra 74. Notem que esses números ficam ainda mais... essa diminuição fica ainda mais relevante se nós considerarmos o exercício 2014, 2015, que o valor chegou a 118 contra 91 milhões em 2017. Então, a arrecadação do nosso principal tributo, que é o ISS, vem caindo de uma forma vertiginosa, né? Nós precisamos tomar providências, inclusive legislativas, para reformar o ISS. Nós temos setores específicos que precisam ter um tratamento novo, um tratamento diferenciado. Precisamos também evoluir os sistemas da Prefeitura. Criamos uma coordenadoria de tecnologia no ISS, justamente com essa finalidade, mas também devemos encaminhar nos próximos dias à Câmara novas medidas de ajustes do ISS. De fato, não é uma majoração do imposto, quero deixar claro desde já, mas são ajustes em setores que ou conseguiram benefícios judiciais, ou que de fato existe uma evasão fiscal muito direcionada e que nós precisamos, enfim, tomar providências e tratar o assunto de forma aberta. Nós fomos, na última lei, mencionados por alterar o ISS das sociedades de advogados. Isso não constava da proposta legislativa, esse discurso infelizmente pegou, né? Mas o fato é que nós precisamos sim tratar a sociedade simples, sistematizar essa sociedade simples, de modo a tornar a administração tributária mais ágil. Não é possível que nós continuemos perdendo 3, 4, 5 anos para analisar um processo de uma sociedade de médicos ou de dentistas que pede o ISS fixo na Prefeitura. Então, essas medidas é que nós precisamos tomar e que seguirão aqui também para a Câmara bastante em breve. Pode ir passando a apresentação. Bom, só para se ter uma ideia aqui da diferença de valor em termos corrigidos, em 2012 nós arrecadávamos com o ICS 1.141 milhões. Em 2017, a nossa previsão é encerrar o ano com 1.022 milhões de reais, uma diferença de 119 milhões de reais. Para se ter uma ideia da grandeza desse número de 119 milhões de reais, percebam, senhores, que o município começou com o orçamento da Secretaria de Saúde, isso só as fontes do Tesouro Municipal, sem contar a fonte do SUS, com 68 milhões de reais. Então, o orçamento da saúde acabou em julho. Nós não tínhamos mais dinheiro para pagar a FIAES, para pagar os hospitais, enfim, com recursos do Tesouro. Então, em razão do ajuste também fiscal, que foi aprovado, nós suplementamos nas secretarias em torno de 376 milhões de reais para cobrir, de fato, esse déficit orçamentário, né? Nós temos a convicção, e também isso depende da gestão dos secretários, que nós vamos encerrar o exercício sem nenhuma despesa fora do orçamento. Inclusive, estamos implementando um sistema para coibir aquele sistema paralelo do orçamento que vigorava aí até o início do ano. Com relação ao IPTU, também a comparação de 2013 e 2018, o IPTU foi um imposto que cresceu. E cresceu, diga-se a bem da verdade, porque em 2014 foi aprovada pela Câmara uma lei com a nova planta genérica, em que se estabeleciam limitadores, porque se a planta genérica fosse implementada de uma vez só, de fato, as diferenças, os deltas aí entre os imóveis seriam muito expressivos. Então, foi aprovado um limitador para os 4 exercícios subsequentes e existe uma obrigatoriedade do Poder Executivo encaminhar essa Câmara a uma revisão da planta genérica no primeiro exercício do mandato. Nós já adianto a Vossas Excelências que nós vamos manter essa planta genérica por esse ano, justamente em razão desse cenário instável também no mercado imobiliário. Nós pretendemos estudar uma planta genérica mais detalhada, por meio de recursos que nós vamos receber do BNDES, e assim, aí sim com levantamentos por meio de avião, drone, enfim, que realmente reflita o valor venal do imóvel para o próximo exercício, para ter efeito em 2019. Então, nós vamos ratificar a planta genérica encaminhada e também manter os limites que foram estabelecidos. Essa lei que deverá vir bastante em breve aí para a Câmara Municipal. Mas a arrecadação de IPTU, de fato, ela se manteve crescente.
Entre 2014 e 2017, em razão da aprovação da lei, ela subiu em termos reais aí 2, 4, 7 e quase 8%. Se em 2018 nós não fizéssemos absolutamente nada, nós imaginamos que iria estabilizar ou crescer muito pouco. Pode passar para a próxima apresentação. Bom, e aqui, de fato, nossa segunda principal fatia, que é a cota parte que o município recebe do ICMS. Né? Nós temos o ISS, que é o nosso principal tributo, e a nossa segunda maior rubrica é o valor que o governo do Estado passa ao município por meio do ICMS. Então, o nosso índice, eu já apresentei esse demonstrativo aos senhores antes, ele vem caindo de 14,36 em 2013 para 11,62 em 2017, e aí sim, muito grave de fato, 10,54 em 2018. Pode passar para o próximo slide, que daí será possível perceber o que significa isso em termos nominais. Por que esse valor do ICMS, esse índice vem caindo? Porque Curitiba não vem mais mantendo as empresas, de fato, na cidade. Nós tivemos, eu já disse também, a Ambev, que é o maior exemplo, que foi para Ponta Grossa, e com isso nós perdemos o valor adicionado do ICMS, nós perdemos aí sensivelmente a arrecadação. Pode passar. Então, para se ter uma ideia ali do ICMS em 2012, representava 853 milhões de reais, em 2017 ele caiu em termos reais para 834 milhões de reais, uma queda real de 19 milhões de reais. Pode passar para o próximo, porque aí sim fica mais grave. Em 2017, a nossa situação de fato já era complicada, 834 milhões. Em 2018, esse é um cálculo da Secretaria do Estado da Fazenda, também ratificado pelo orçamento do município, nós devemos perder em torno de 75 milhões de reais daquele valor que já era pequeno. Então, notem que o município, de fato, ele tem uma estrutura arrecadatória hoje de 2017, próxima ali a 2013, 2012, se não inferior de fato, e nós temos, obviamente, uma cidade muito maior. Né? Nós tínhamos 587 equipamentos entre CMEs, escolas, unidades de saúde em 2012, nós temos 614 em 2017. São mais ou menos 30 equipamentos que todo custeio mensal é absorvido pela prefeitura com uma arrecadação menor. Então, de fato, esse é o desafio. Como eu disse, o desafio nosso desse ano, de fato, é um desafio muito grande de trazer a cidade de volta por uma realidade orçamentária, fora daquela esquizofrenia dos superávites orçamentários que não significavam absolutamente nada, mas justamente fazer esse ajuste em um ano em que a receita vem decrescendo. Uma receita que não decresceu também foi o imposto de renda retiro na fonte. Por quê? Porque esse imposto acompanha a folha que a prefeitura paga para o funcionalismo. Então, percebam aqui que entre 2014 e 2016 ela cresceu bastante, essa arrecadação, em torno de 24%, em torno de 19% em 16, e em 17 ela caiu, a previsão é que ela caia justamente em razão da estabilização da remuneração dos servidores nesse ano, a previsão em 2018 que ela recupere em alguma medida. Pode passar. Então, ali em 2013, justamente aquelas incorporações e os planos de carreira que causaram, de fato, o aumento da arrecadação do imposto de renda. Lembrando que todo o valor que é descontado do servidor, a fatia do imposto de renda fica direto para o município. Pode passar para o próximo. Bom, aí nós temos o ITBI, que também é uma lei que deverá vir à Câmara nos próximos dias, ou retornar, por assim dizer, e ela reflete aí, majoritariamente, de fato, a nossa realidade do mercado imobiliário na cidade. Então, o ITBI também vinha em uma crescente muito expressiva em 2013 e, a partir daí, entrou em uma decrescente. Em 2016, caiu 20% a arrecadação do ITBI, recuperando um pouco em 2017, porque, lembrando sempre que esse 3,64 de 2017 se refere ao exercício de 2016. Então, era difícil, de fato, cair mais, recuperou um pouco, mas, obviamente, não recuperou todo aquele valor que era antes arrecadado. Em 2012, se arrecadava 316 em valores reais de ITBI, e esse ano vai se arrecadar em torno de 278 milhões de reais. Então, estamos perdendo também
no ITBI. Pode passar para a próxima. Então, aqui, pode adiantar um pouquinho, só para dar um zoom. Pode passar para a próxima aqui, só para... Esses tributos em azul são os tributos, taxas e impostos e contribuições em que o município cresceu. Então, percebam que nós crescemos em alguns, mas perdemos nos principais, que estão em vermelho. Então, perdemos no Fundo de Participação dos Municípios, aquele 1% do FPM que está embaixo, ele é irrelevante para o município, o que importa é o que está em vermelho ali, o FPM. Perdemos no ICMS e perdemos no ISS. Então, esses são os principais tributos e que refletem qual que é a realidade do município agora, em 2017. Pode passar. Pode passar para o próximo também. Então, só para se entender de fato, comparando a evolução da arrecadação com a evolução dos custos do município. A nossa receita subiu 4,66% em termos reais nesse período de 2012 e 2017. Mas a evolução das nossas despesas de custeio, pelo menos aquelas que constam do orçamento, é de 8,87%. Só que, obviamente, esse 8,87% não reflete toda a majoração da despesa de custeio, porque muita coisa se encontrava fora do orçamento. Então, certamente esse número de 8,87 é maior. Então, quando vossas excelências virem planilhas aí de custeio, enfim, desconfiem, porque o que importa de fato é o custeio efetivamente realizado. É aquele custeio gasto que nós vamos colocar integralmente dentro do orçamento agora já em 2017. E aí as despesas de pessoal, esse número já é conhecido. Nós tínhamos apresentado aquele número de 28,70, que é o número sem a correção monetária, subiu 25,60%. Então, é claro que a máquina está muito maior em 2017 do que era em 2012. A arrecadação, efetivamente, se não menor, pelo menos em termos reais, aí, muito próxima de uma estabilização. Né? Então, vamos entrar agora na prestação de contas, que é a segunda fase. Eu já adianto que eu não quero fazer alguma confusão na cabeça dos senhores, porque a prestação de contas do quadrimestre, os números se referem, as diferenças que nós vamos mostrar, se referem aí sim ao período de 12 meses. Né? Então, aqueles dados, de fato, é um dado já histórico de 2013 ou 12 até 2017, e agora nós passamos ao quadrimestre, como de praxe, temos comparado com 12 meses anteriores, para que se tenha uma noção, de fato, da evolução do município. Então, pode começar ali pelas receitas. Nós temos, pode passar, nós temos as receitas correntes, uma previsão inicial de 7 bilhões 369, já realizamos 4 bilhões e 800. As receitas de capital, 546 milhões, e realizamos apenas 64 milhões de reais. Isso se deve, em especial, a uma frustração com relação a algumas verbas de convênios que eram previstas no orçamento desse ano, que não se realizaram ou ainda não se realizaram. Temos as receitas intra-orçamentárias, que são a do RPPS ali, já temos 666 milhões de reais, para uma previsão de 734. Pode ir passando, que agora aparece, de fato, quais são as variações. Pode passar um a um. Então, nós tivemos aí uma evolução nos últimos 12 meses aqui, negativa de 0,57 nas receitas correntes, de 42% nas receitas capitais e um acréscimo significativo nas receitas intra-orçamentárias, que são aquelas destinadas ao RPPS, ao regime próprio da Previdência Social. Pode passar para o próximo também. Aí nós temos uma queda, somando todos os números, real de 1,48%. Então, item a item, com relação aos últimos 12 meses, o quanto a cidade tem arrecadado de IPTU. Temos uma previsão inicial de IPTU de 625 milhões, já realizamos 483. Temos uma variação real, comparado aos últimos 12 meses, de 10%. Imposto de renda retido na fonte, 218 milhões, também temos uma variação real de 8%. ITBI, em razão de alguma recuperação no mercado imobiliário, 184 milhões, ainda abaixo, historicamente, do que se arrecada, 8,23%. O ISS, aí sim o dado mais preocupante, uma queda de menos 4,78%. E nas taxas, principalmente a taxa de lixo, que representa o maior valor, e que recentemente foi aprovado também na Câmara a desvinculação do IPTU, deve ter um bom efeito em termos fiscais e também de justiça fiscal para 2018, vai se refletir também no orçamento de 2018. Por enquanto,
não aparece. Aqui as nossas transferências que nós recebemos aí, tanto do Estado como da União Federal. Então, nossa cota parte aí do Fundo de Participação dos Municípios, uma variação real de 10%, o SUS recebemos ou estabilizamos aí em torno de 1%, o FNDE da Educação perdemos 15%, cota parte do ICMS, isso justamente em razão daquele acréscimo em janeiro, fevereiro, que o governo estadual promoveu o checão, né, para todos os municípios aí do Estado, em razão da antecipação do valor do ICMS naquelas operações postergadas com montadoras, enfim, que o Estado conseguiu adiantar o valor e recebemos aí, então, essa parte. Vejam que, não fosse isso, nós certamente estaríamos de uma involução aí do ICMS. O IPVA, que já subiu bastante nos últimos exercícios, esse ano se estabilizou, ou tem uma queda de 0,7%, o Fundeb, um acréscimo de 9%, aí convênios, de fato, nós temos ainda algum aumento, ficou sem a percentual ali, e outras transferências correntes de 32 para 30 milhões de reais em 2016, um decréscimo de 8,9%. Pode passar para o próximo. Aí as nossas receitas previdenciárias, né, do IPMC, um orçamento inicial de 1.347 bilhão, em execução 696, até agora praticamente a metade. Receita de valores imobiliários, aplicações financeiras do IPMC é 226 milhões de reais, 64% do previsto. Despesas previdenciárias que estão subindo. Eu até não consta aqui dessa apresentação, mas o município tem pago mais em aposentadorias, mais em pensões, enfim, como de fato o presidente do IPMC também já tinha alertado, porque o nosso sistema está ficando mais velho, né? As pessoas estão se aposentando, enfim, então as aposentadorias já estão, de fato, sendo pagas em um ritmo maior, até em razão dessa corrida às aposentadorias, depois que o governo federal anunciou que iria reformar a Previdência geral e também dos servidores, né? Pode passar para o próximo. Aí as nossas despesas, podem passar para o próximo que vai aproximar um pouco. Nossas despesas correntes de 6 bilhões, nós temos até agora 4 bilhões 322. E aqui eu queria adiantar um dado que, de fato, pode existir algum acréscimo, salvo engano, em torno de 1 a 2%, mas por que existe um acréscimo das despesas correntes? Porque o município, de fato, está colocando para dentro do orçamento tudo aquilo que estava fora. Então, todas aquelas despesas sem empenho, a dívida, enfim, que o município assumiu, ela passa a ser contabilizada, passa a ser reconhecida pelo município e é daí um acréscimo, de fato, nas despesas correntes. Mas, ao mesmo tempo, o município tem feito um esforço tremendo para reduzir as despesas, para que justamente caiba dentro do orçamento. Um exemplo é que nós reduzimos em mais de 30, quase 40 milhões de reais o contrato de informática, né, dos serviços de tecnologia do município. O contrato do ICI era em torno de 11 milhões de reais por mês, era pago por ressarcimento. Fizemos um contrato de emergência antes da licitação, que se aproxima em torno de 6 milhões e 900 mil reais. Me parece que houve um acréscimo agora de 100 mil reais nesse outro contrato, mas mesmo assim é uma queda muito expressiva. Reduzimos também contratos de limpeza, que são contratos muito significativos aí para o município, porque nós temos a limpeza das escolas, né, a limpeza dos próprios aí do município. Reduzimos, às vezes, em 25% alguns contratos, e o município continua, de fato, tendo seus serviços atendidos e prestados. Isso, entre outras medidas, como redução de aluguéis, enfim, que o município vem tentando negociar, insistindo na negociação, justamente para se adequar a uma regra orçamentária. As secretarias precisam e estão se planejando conforme uma realidade orçamentária existente. O que não dá, de fato, é a saúde começar o ano com 68 milhões de reais, sabendo que vai chegar ao final, só com fontes do Tesouro, em torno de mais de 200 milhões de reais. Então, aí não há planejamento que subsista. Nós temos adotado essa lógica, inclusive para o orçamento de 2018, embora já adiante também aos senhores que nós temos, sim, problemas no orçamento de 2018. A saúde, que eu vou usar de volta de exemplo, começa quase com o dobro do orçamento, mas nós sabemos que não vai ser suficiente. Nós vamos precisar, sim, de novos recursos para que as UPAs permaneçam abertas,
para que os postos continuem atendendo. Enfim, nós pretendemos equacionar essa situação e, mais uma vez, também, em razão daquela queda na arrecadação, precisamos também que as leis tributárias que serão encaminhadas também sejam estudadas e, ao final, aprovadas aí por Vossas Excelências. Bom, pode ir passando aqui. Então, nós temos uma variação de 2,86% de aumento nas receitas correntes, já expliquei o motivo. Nas despesas correntes, as despesas de capital, que são os investimentos do município com relação ao passado, 1,86%, embora nós tenhamos que reconhecer que o município ainda investe muito pouco com recursos próprios, né? Para o próximo ano, nós temos uma previsão de investimento em torno de R$400 milhões, mas ainda dependente de recursos do governo federal, de operações de crédito, que nós temos trabalhado muito para conseguir, enfim, e que vão dar resultado para a cidade a partir de 2018. Mas Curitiba precisa recuperar também a capacidade de investimento com recursos próprios. Nós hoje investimos em torno de R$100 milhões com recursos do Tesouro Municipal para uma cidade que tem um orçamento de 8 bilhões e 700 milhões de reais, é muito pouco. Só que essa capacidade de investimento vai só aumentar a partir do momento em que o município, além de ter condições de cumprir os seus compromissos com as despesas de pessoal e com o custeio da máquina, tenha alguma folga, de fato, para passar a investir com recursos próprios também. É o nosso projeto, pretendemos aí que ao longo, aí sim, dos próximos anos, que isso seja reestruturado, né? Que isso seja reestruturado na Prefeitura de Curitiba. Pode ir passando aqui para o próximo. Aí as despesas interorçamentárias, justamente que em razão daquelas receitas houve o crescimento, houve o crescimento das despesas, da mesma forma, um crescimento geral das despesas do município de 2,82%, justamente em razão dessa nova realidade orçamentária do município. E aí vamos ver despesas a despesas, o quanto significa cada uma. Das despesas correntes, as despesas com pessoal e encargos sociais, nós já empenhamos 2 bilhões e 191 milhões de reais, lembrando que nós adiantamos a primeira parcela do 13º no mês de junho, ainda temos uma parte ainda para fazer frente aí até o final do ano. Juros e encargos à dívida, já pagamos, já empenhamos 28 milhões de reais. Outras despesas correntes, aí sim, são as despesas de custeio, a ODC, que nós chamamos, de 2 bilhões e 102 milhões de reais. Pode passar. As despesas de capital, nós temos aí investimentos, isso fontes próprias e fontes também de operações de crédito, recursos do governo do Estado e da União Federal, de 656, 129 milhões. Inversões financeiras é aquele dinheiro que é destinado ao capital social das companhias do município, em especial da Coab e da URBS. A URBS ainda passa por uma crise muito grande, a URBS deve tomar medidas de contenção de gastos, a Coab já promoveu aí um PDV, a URBS também seguiu o mesmo caminho, mas as companhias precisam, de fato, se equilibrar. Não é possível que as companhias continuem dependendo do Tesouro Municipal para pagar o seu custeio mais básico. Elas precisam ter algum equilíbrio, enfim, com relação às suas despesas. Temos a previsão que a Coab deve se equilibrar ainda em 2018 e a URBS deve passar por modificações, ainda por ajustes, para se assegurar um equilíbrio da companhia, para a sobrevivência da companhia, obviamente, para os próximos exercícios em 2018. Aí a amortização da dívida, nosso serviço, nós amortizamos, empenhamos quase 80 milhões de reais. Pode passar para o próximo. Aí de restos a pagar, nós temos ao final ali o Poder Executivo contabilizando juntamente com o Poder Legislativo, está coberto ali, mas são 158 milhões de reais, salvo engano, o nosso total, entre não processados e também processados. Pode passar para o próximo. E as despesas por funções, pode aproximar um pouco, senão nós não enxergamos aqui. Então, nós temos aí, por funções, fora a RPPS, as funções legislativa, essencial justiça, administração e segurança, olhando que com destaque mais para a saúde e para a educação, que nós tivemos, de fato, aí um acréscimo, justamente em razão do reconhecimento dessas dívidas da gestão passada, dentro do orçamento. Então, por isso que houve um acréscimo de 20%
na saúde e na educação de 16%. Pode passar para o próximo. E aí também temos as interorçamentárias. E aqui, de fato, é aquela balança que nós tínhamos apresentado já na primeira a apresentação, né? Nós tínhamos demonstrado uma balança desequilibrada em razão das despesas, justamente porque, junto com o resultado orçamentário, pode colocar o próximo slide, então nós temos aí um resultado orçamentário de 690 milhões de reais, mas isso não era contabilizado com as despesas fora do orçamento. Então, se os senhores consultarem as últimas apresentações, nós teríamos lá as despesas sem empenho, teríamos os restos a pagar sem caixa, enfim, toda aquela conta em que desequilibrava, de fato, a balança das despesas. Então, hoje em dia, tudo está rigorosamente dentro do orçamento, com exceção para esse quadrimestre, lembrando que nós fechamos em agosto, mas já agora em setembro, esse número que está ali das despesas sem empenho, pode passar para o próximo, das despesas sem empenho, pode passar. Ele já entra, de fato, no orçamento. Eu vou mostrar depois a evolução daqueles 614 milhões, as despesas sem empenho, para esses 248 milhões de hoje, né, o que foi pago, o que de fato é a situação. Mas nós temos agora, sim, um resultado orçamentário confiável, né? Nós podemos falar com segurança que nós temos aí, para esse quadrimestre, algum equilíbrio, lembrando, obviamente, que o município tem que fazer frente ainda às obrigações, à dívida que carrega com os seus fornecedores, que, enfim, parcelaram o débito, mas ainda estão sujeitos aí ao leilão, né, devem aderir ao leilão da dívida. Mas nós temos, de fato, agora um resultado um pouco mais real, sem aquela esquizofrenia passada. Pode passar para o próximo slide. Então, descontando aquelas despesas sem empenho, nós temos um resultado positivo, em razão do plano de recuperação, em razão do ajuste fiscal, de 442 milhões de reais. Pode passar para o próximo. Aí a disponibilidade de caixa do município, lembrando que o caixa, ele obviamente não acompanha a realização da despesa. Então, nós temos as dívidas a serem pagas, nós temos em todas as fontes do município 1.234, isso lembrando que participam aí dessa disponibilidade bruta, os valores de convênios, os valores de SUS, enfim, todas as fontes do município não são as fontes livres. Se nós pensarmos em fontes livres, devemos ter fechado o quadrimestre em torno aí de 200 a 300 milhões, justamente para fazer frente a outra parcela do 13º, as obrigações que o município tem, inclusive com funcionalismo. Aliás, estamos pagando a hora extra de 2016, para os senhores terem ideia, que não foi pago no exercício passado. Estamos pagando algumas incorporações da guarda, enfim, decretos que foram emitidos na gestão passada, sem a contrapartida financeira. Então, essas dívidas de pessoal nós também estamos pagando. Imaginamos que tenhamos aí um estoque em torno de 18 milhões de reais de dívidas com pessoal e que precisam ser ainda adimplidas, inclusive os RITs com os servidores. Temos um fluxo junto com a Secretaria de Recursos Humanos para pagar, de fato, essas dívidas de forma escalonada. Pode passar para o próximo, descontando agora, de fato, a evolução das despesas sem empenho. Começamos em 614 milhões, junto desse número existia o IPMC, 145 milhões, que deve estar dentro agora daquele parcelamento de 200 vezes que tramita aqui na Câmara Municipal. Em revisões de contrato, cancelamentos de empenhos e contratos não aditivados, que nós resolvemos também ou repactuar ainda, ou ainda estão em discussão, 39 milhões. Uma parte das despesas sem empenho existia ainda por dentro, mais um valor de IPMC de 29 milhões de reais, pode passar. Aí sim, os pagamentos que nós já realizamos, e aqui em especial pagamentos da saúde, pagamento com fontes de convênio, enfim, em torno de 159 milhões de reais, justamente para colocar, de fato, os medicamentos, enfim, esse fornecimento em dia, lembrando que o município não conseguia fazer a compra direta dos laboratórios, porque existia uma dívida muito grande. Então, nós restamos aí um saldo de 248 milhões de reais, isso só de despesas sem empenho. Deve ainda ser acrescido aqueles 158 milhões de reais de restos a pagar, que também uma parte disso vai a leilão.
Então, nós temos, de fato, aí uma disponibilidade líquida de 827, e isso lembrando em todas as fontes. Notem que as despesas sem empenho agora e os restos a pagar são obrigações da fonte do Tesouro Municipal. Então, isso, de fato, reflete a posição de caixa do município. Aí, com relação às metas e limites, nós temos uma boa evolução no resultado primário do município, uma previsão na LDO negativa de 303 milhões e um resultado primário atualmente positivo de 219 milhões. Esperamos manter esse resultado primário até o final do exercício, embora ainda existam obrigações, como eu disse, pesadas que o município tem que fazer frente. O resultado nominal também, o resultado nominal ele demonstra, com relação aos bimestres anteriores, a necessidade do município aportar recurso para fazer frente às suas obrigações da dívida, né? Então, nós temos uma evolução de 720 milhões de reais, ou seja, nós temos, com relação ao endividamento do município, que historicamente é baixo, né? O nosso endividamento, ele de fato, tanto com a agência francesa, o BID, enfim, e os órgãos nacionais, a Caixa, ele não é um endividamento alto quando comparado aí a outros municípios. Então, nós temos, de fato, um resultado positivo nesse sentido, para um total de receita corrente líquida já efetuada as deduções na base de cálculo de 6 bilhões 542 milhões de reais. Pode passar para o próximo. Pode passar. Então, nossos limites de pessoal, né? Nós temos nosso limite prudencial de 51,3, estamos em 50,15, pode passar para o próximo. Que aí nós mostramos a evolução, pode passar, desse limite nos últimos bimestres. Então, percebam esse valor já retirado do FUC. Lembrando que o FUC é aquele dinheiro que as empresas do transporte coletivo recebem e que, de fato, não faz parte da base da receita do município. Porque não é um dinheiro que fica com o município, é um dinheiro que vai para as empresas. Na lei de responsabilidade fiscal, constou um artigo, de fato, que exclui da base da receita para fins de cálculo do limite de pessoal, o FUC. Então, desconsiderando o FUC, em 2016 nós já teríamos extrapolado o limite prudencial. Nós teríamos ficado em 51,63 no quinto bimestre, em 51,7 no sexto bimestre, e a partir daí nós tomamos uma rota de correção do nosso limite, nossa despesa com pessoal. Estamos em 50,15, já estivemos em 50,61, lembrando que essa é a primeira apresentação sem o FUC, como eu havia prometido, na próxima, que é essa de hoje, nós já teríamos deduzido o FUC da base de cálculo e imaginamos que em 2018 vamos conseguir retornar a patamares um pouco mais aceitáveis, aí, em torno de 44% da despesa com pessoal, já abaixo, aí sim, do limite de alerta, enfim, do gasto com pessoal. Aí os nossos limites com a dívida, que, como eu disse, são, de fato, baixos. O município tem negociado com a agência francesa uma operação de crédito em torno de 200 milhões de reais, enfim, para fazer frente também às obras que o município precisa. Também temos negociações com o BID, com a Caixa Econômica Federal, mas os nossos limites são, de fato, bastante baixos. O limite máximo ali de 120, alerta 108, estamos aí em 17,24%. Pode passar para o próximo. Pode aumentar um pouquinho. Aí nosso limite com garantias, de fato, também é um limite bastante confortável para o município, máximo de 22, alerta em 19, estamos apenas em 3,67, ou seja, o município, de fato, tem espaço para operações de crédito, enfim, garantias. Aí, com relação às operações externas e crédito internas, existe uma resolução do Senado Federal que regulamenta essa questão. Nós estamos aí em 0,44, somatório de operações internas e externas, para um limite de 16%. Antecipação da receita, nós não fazemos, e me parece que nunca fizemos aqui no município de Curitiba, ou há muito tempo, mas é uma operação que começa em um ano e deve terminar no mesmo exercício. Uma operação para fluxo de caixa, hoje em dia uma operação muito cara e que, de fato, não é interessante para o município, mas, de fato, estamos em zero, porque não temos nenhuma operação em curso. Pode passar. Aí, para finalizar, os nossos índices atuais e depois a projeção,
Nós estamos hoje, nesse quadrimestre, para um limite constitucional de 15%. Me parece que a secretária de Saúde esteve ontem aqui. Nós temos 20,54%. Devemos chegar ao final do ano com em torno de 23% para a saúde, o que é, de fato, um gasto muito expressivo, principalmente se comparado às demais capitais. Me parece, salvo engano, Florianópolis, a última vez que eu vi, salvo engano, estava em 19%. Se nós vamos a 23%, é porque, de fato, o município tem gasto, e tem gasto muito com saúde. Educação hoje está em 23,56%, devemos encerrar o ano em torno de 27,3%, talvez chegando a 28%, para um limite constitucional de 25%. Então, ambos os índices, o município de Curitiba acima vem cumprindo e, de fato, vai cumprir. Pode passar para o próximo, que me parece que é a projeção. Então, na saúde, imaginamos que devemos encerrar o exercício em torno de 23%, e na educação em torno de 27,3%, talvez esse índice aumente até os 28%, dependendo de ajustes orçamentários. Até para ser um pouco mais técnico, aqueles valores que fazem parte do parcelamento da dívida, ou seja, se nós houvéssemos pago já esses valores, é claro que o nosso índice saltaria, porque a nossa obrigação seria muito maior, mas esses valores vão também para a dívida consolidada do município em 60 meses, então existe aí essa distorção, vamos dizer assim, com relação aos índices. O fato é que o município tem cumprido, e cumprido com folga, os índices constitucionais, e pessoalmente até deixo registrado que, na minha posição pessoal, o índice de fato não reflete a qualidade do gasto. O que nós temos que nos preocupar é com o atendimento à população, a qualidade do gasto público. Não é porque o município gasta 25% ou 30%, como se pretendeu aqui há algum tempo atrás, que o município gastasse 30%, que isso signifique, de fato, uma prestação de serviço melhor para a população. De fato, é a qualidade do gasto público que importa, e essa é a diretriz que nós temos seguido, em conjunto com o apoio dos vereadores, a quem, mais uma vez, eu agradeço pela paciência dessa apresentação, me desculpe pelos números e inúmeras referências, mas nós tentamos ser o mais completos possível para, de fato, abarcar aí a realidade do município. Muito obrigado a todos. Agradeço ao secretário Vitor Pupi e cumprimento com alegria que acompanha essa audiência o pastor Ailton Araújo, ex-vereador e ex-presidente desta casa. Na sequência, então, a prioridade aos vereadores da Comissão de Economia e Finanças, Mauro Bobato, Josete e Mauro Inácio. Obrigado, presidente Thiago, demais companheiros vereadores, pessoal da Comissão de Economia, sejam bem-vindos à equipe da Secretaria, bem como o nosso secretário Vitor Pupi. Secretário, pegaram a Prefeitura num momento difícil, mas eu acho que estão caminhando, estão procurando as soluções possíveis. Eu não vou debater sobre a situação econômica, eu acho que as medidas estão sendo tomadas e a gente está procurando caminhos para corrigir esse trajeto. Eu só queria questionar, eu não vi nenhuma, então, a Secretaria de Finanças e Planejamento, parcerias públicos-privadas. Haja vista a dificuldade do município em investir, em conseguir caminhar, eu não vi nenhuma implantada. Eu pesquisei alguns setores, eu vejo como uma possibilidade viável. Eu só pergunto, não existe nenhuma em andamento dentro de Curitiba mesmo? E as regras, elas não são viáveis, elas não são funcionais, por isso que não são implementadas. Tem o interesse o município, a atual administração, em procurar esses caminhos? Existe um projeto de lei, vizinhança participativa, tem um probleminha com o Ministério Público, estão querendo revogar essa lei. Eu lembro que existiam as parcerias para algumas obras, não era esse o regramento, mas eu gostaria de alguma orientação nesse sentido, se tem essa viabilidade. Por enquanto era isso, e boa sorte e parabéns pelo trabalho de toda a equipe da Secretaria. Obrigado. Bom dia, secretário. Cumprimentar também toda a equipe da Secretaria de Finanças que está presente. Eu vou ler as perguntas para ser objetivo, porque o tempo aqui é limitado.
Então, em relação ao REFIC, qual é a avaliação esse ano? Aumentou a arrecadação do município? Né? Esse tipo de instrumento está trazendo realmente mais receitas para o município? Quais alternativas o Executivo tem pensado para melhorar as receitas, né? Aumentar essas receitas? Nós temos alguns projetos aqui na Casa de iniciativa de vereadores que tratam de renúncia fiscal. Eu gostaria de uma avaliação do senhor acerca disso. Qual é, para esse momento que a gente vive, a repercussão desse tipo de projeto? E o senhor já tocou, mas talvez trazer mais alguns dados em relação ao comportamento da receita corrente líquida nos últimos 12 meses. Em relação à despesa, como estão os pagamentos referentes a 2017 em relação aos grandes contratos, né? Risotolândia, Tecnolimp, Dejude, Igiserve, ICI, Cavo e G5, né? Eles estão em dia. Os repasses ao ICS e ao IPMC também acho que é importante nos situar. E aí nós temos uma grande preocupação em relação à dispensa de licitação que está ocorrendo em alguns contratos. Então, em relação à Tecnolimp, nós observamos isso. Por exemplo, os contratos 22.688, 22.691 e 22.547. Para concluir, senhor presidente, dispensa de licitação em relação ao ICI, né? E também a Cavo. Então, acho que são aspectos que nos preocupam. O ICI, principalmente, já havia um contrato emergencial que findou agora no dia 15/9, se já está previsto um novo edital, como é que está sendo pensado isso pelo município? E, em relação aos servidores, se vai haver um debate acerca da database, agora, a possibilidade de reajuste no mês de outubro. Obrigado. Alô? 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 Bom dia. Cumprimentar o secretário, toda a sua equipe. Aproveitando o momento, o secretário falou sobre o limite prudencial e os vereadores, de maneira geral, eles são o para-choque da cidade. As pessoas nos procuram com os mais diversos problemas da cidade e sempre alegando que pagam os seus impostos e por isso não querem solução. E com relação aos servidores, eu gostaria de saber exatamente quanto que falta de servidores, se há uma estimativa de quanto que falta de servidores. Por exemplo, a gente sabe que a administração passada, ela deixou pronto 12 CMEs e não foi previsto funcionários, servidores e equipamentos, estão fechados. A UPA da SIC está fechada também, né? A Guarda Municipal precisa também repor o seu efetivo. Então, se há uma estimativa de quantos servidores faltam, o custo disso, também a consequência do município extrapolar o limite prudencial, pelo que eu vi ali, parece, nós estamos em 50%, vamos chegar a 44%, quando seria isso? E também, com relação à data base de outubro, se já há uma previsão do pagamento, né, deve acontecer agora em novembro, como está esse encaminhamento. De maneira geral, seria isso. Obrigado. Bom, vamos começar pelo vereador Marco Bobato, que perguntou da PPP. De fato, a PPP é um tema relevante e o município não abdicou de forma alguma das PPPs. O que existe é que os estudos anteriores, principalmente se limitavam à gestão do lixo, foram descartados por se entender de fato que eram insuficientes ou não eram tecnicamente justificáveis. Mas existem sim estudos de PPP em curso, principalmente a PPP da iluminação pública. A COSIP, dentro daquela conta de caixa, a COSIP representa em torno de 100 milhões de reais. Então existe um saldo de COSIP a ser utilizado, que pode ser utilizado de forma mais eficiente. E isso passa certamente pelo estudo de uma PPP.
Então, existem sim estudos de PPP em curso, acho que é um instrumento interessante, é um instrumento que depende também de garantia por parte do município, porque o investidor, o empresário, a mágica da PPP, por assim dizer, é que o empresário tem a garantia de receber aquela parcela. Então, vamos dar um exemplo muito claro. Você falou da Cavo, eu vou abordar aqui a situação da Cavo em instantes. Mas a Cavo tem um crédito superior a 100 milhões de reais com o município de Curitiba. É claro que se fosse uma PPP, esse crédito não existiria, porque as despesas são pagas praticamente de forma automática. Se o município não paga, o fundo desconta. Então, nós precisamos, de fato, estruturar uma operação que também garanta a possibilidade de existência da PPP. Com a iluminação pública é mais fácil em razão da COSIP. Mas nas outras nós estamos estudando e devemos, em breve também, encaminhar algo à Câmara nesse sentido, a instituição de um fundo imobiliário em que os imóveis pertencentes à cidade, de fato, compõem esse fundo e que Curitiba possa usar esse ativo de forma inteligente. Se Curitiba, de fato, fosse uma empresa, nós teríamos um ativo extremamente mal remunerado, que é, de fato, esse ativo imobiliário, né? esse imobilizado nosso aqui da Prefeitura. Então, com esse fundo, nós pretendemos que isso tenha maior dinamicidade, que o município consiga trabalhar isso, inclusive com as PPPs. Então, PPP, sim, é importante. Estamos estudando aí outros aspectos. Existem experiências de municípios, por exemplo, e parece que Salvador fez uma PPP para o hospital público, né? E me parece que é um modelo que deu certo. Então, isso tudo tem que ser estudado, obviamente, trazido à nossa realidade de Curitiba, mas antes da PPP nós precisamos ter a estrutura pronta para garantir o recurso. Me parece que era isso. Com relação... Desculpa quebrar o protocolo, Tiago, mas eu só gostaria, secretário, a minha intenção, se o poder público não tem condição, viabilizar que a iniciativa privada faça. Desculpa, Tiago, mesmo, mas é só uma situação pontual. Eu tenho uma demanda de 30 quilômetros de asfalto. A minha comunidade me cobra, a prefeitura não tem condição de investir. A comunidade também não tem essa capacidade total, mas a viabilidade de disponibilizar que o morador, que o residente consiga viabilizar junto com os seus conterrâneos para que seja executada essa obra. Seria mais ou menos nessa linha, secretário. Desculpa, Tiago. Essa parte especificamente do asfalto, fora as ruas que Curitiba, a Prefeitura já tem, de fato, e a prova está aí, recapeado, enfim, e colocado asfalto, em razão dos convênios firmados com o Estado do Paraná, esses outros... outras regiões, outras ruas, dependem também de uma outra forma criativa de ter recurso. Uma forma seria, até o presidente já mencionou, a contribuição de melhoria. Nós estamos estudando também se é ou não viável a contribuição de melhoria hoje em dia, ou também resgatar um programa que já existiu antigamente, que é aquela parceria do asfalto, não me lembro do nome do programa, mas é aquele asfalto parceiro, vamos dizer assim, em que se dividiu os custos. O problema é que, mesmo assim, isso exige um desencaixe financeiro anterior da Prefeitura. E esse ano, de fato, é um ano de ajuste, é um ano de cobrir, pelo menos, o nosso custeio básico. Esse é o nosso objetivo principal, custeio básico e pessoal, obviamente. Então, nós imaginamos que um programa desses deva exigir, no mínimo, 50 milhões de reais para começar, né? E hoje, de fato, nós não temos ainda programado esse recurso. Esperamos que para o próximo ano, com a continuidade, enfim, das medidas, aí sim nós tenhamos fôlego. Já temos fôlego para esse ano para fechar o custeio, que de fato é uma grande conquista. Imaginamos aí que a partir de 2018, aí sim a gente consiga passar a investir também em asfalto com recursos próprios. Vamos passar às perguntas da vereadora professora Josete. O REFIC, eu agradeço a pergunta, acho que a pergunta é extremamente pertinente. O REFIC, de fato, ele se tornou um vício, né? Porque o contribuinte muitas vezes deixa de pagar sabendo que vai existir um REFIC. Então, nós precisamos lidar com o REFIC com muita sabedoria. Não houve um acréscimo na arrecadação com o REFIC. O que houve é que o decréscimo da receita foi, em certa medida, coberto em razão do REFIC. Mas eu atribuo isso muito mais a uma prática do contribuinte, não só no município, mas também no governo federal. Está aí agora essa discussão que o Congresso está piorando uma medida que o Executivo propôs, nesse sentido. Então, a questão do REFIC, de fato, ela precisa ser vista com cautela. É claro que o contribuinte também deve ter oportunidade, em determinados períodos de dificuldade,
de acessar e garantir a sua regularidade tributária, mas não como uma prática renovada todo ano, né? Então, me parece que essa ponderação é muito importante até para a saúde financeira do município. Com relação aos alternativos à arrecadação do município, nós temos trabalhado principalmente com a implementação de sistemas. A nota curitibana deve ser lançada ainda esse ano. Pretendemos que para o Natal a nota curitibana já esteja funcionando. Precisamos também de uma política de conscientização das pessoas, assim como ocorreu com a nota Paraná, que hoje se pede o CPF, também agora nos estacionamentos, nos salões de beleza, nas academias, enfim, aonde que se presta serviço, que o contribuinte também seja conscientizado a pedir a nota fiscal e aí sim participar das premiações que a Prefeitura ainda vai definir. Além, obviamente, da nota curitibana, nós temos sistemas novos sendo implementados com relação à construção civil, nós pretendemos colocar no ar em breve isso. Devemos protestar os primeiros contribuintes na próxima semana, vamos protestar cerca de 100 contribuintes inadimplentes com o fisco municipal, porque não é justo que aquele contribuinte que paga em dia as suas obrigações seja tratado de uma forma igual àquele contribuinte que costumeiramente é inadimplente. Então, pretendemos sim tornar mais efetiva a cobrança da dívida ativa do município, que é um estoque muito grande, muito significativo, com essas medidas. Também estamos estudando, ainda em fase de estudo, a cobrar também, inscrever também nos órgãos de proteção ao crédito, né? Qualquer medida de fato que torne a arrecadação mais eficiente e justa também do ponto de vista tributário, vai ser implementada pelo município. Com relação à renúncia fiscal e projetos eventualmente em trâmite nessa Câmara, a própria lei de responsabilidade fiscal diz que toda renúncia fiscal deve ser acompanhada de um acréscimo na receita, artigo 16, salvo engano, da LRF, ou de uma diminuição da despesa continuada. Então, qualquer renúncia fiscal tem que ser pensada nesse prisma. Nós não podemos, além por motivos obviamente financeiros, abrir mão de receita, mas também temos que acompanhar com um acréscimo de receita na hipótese de desoneração de algum setor, alguma coisa nesse sentido. Com relação aos pagamentos de 2017, de Enjude, Cavo, Risotolândia, enfim, fornecedores do município, todos estão rigorosamente em dia. É claro que existe uma demora, às vezes, com relação ao processamento desses pagamentos, isso é absolutamente normal, mas todos os fornecedores estão recebendo em dia as obrigações, seja com o Tesouro Municipal, seja com convênios que a Prefeitura firmou, nós temos mantido isso em dia. Já os pagamentos de 2016, eles vão seguir a regra do leilão e do parcelamento, como eu disse ali na apresentação. Com relação a esses contratos ainda, Cavo, IPMC, Cavo, ICI e Tecnolimp, e despesas de estação. O que, na verdade, acontece é que cada caso é específico. Com relação ao ICI, existe um contrato de emergência em curso, justamente para que até a licitação seja finalizada, deve haver a continuidade do serviço, então o município, como autoriza a lei, faz o contrato de emergência. Hoje existe um questionamento no Tribunal de Contas com relação ao ICI e também com relação à licitação do lixo. Enquanto isso não for equacionado, não for resolvido, o município continua com o contrato de emergência, porque é a única forma do município garantir o serviço. Se não for o contrato de emergência, seria o ressarcimento. O ressarcimento me parece muito mais perigoso, porque aí sim é uma despesa sem contrato. Nós tínhamos vários contratos desse tipo, estamos identificando e pouco a pouco equacionando essa questão dos contratos pagos por ressarcimento. Com relação ao IPMC, os repasses estão regulares, o valor da contribuição do servidor está indo rigorosamente em dia, aquele valor que foi reconhecida a dívida pela Câmara Municipal foi descontado do IPMC, então esse valor teve encontro de contas, pela utilização desse saldo que a lei aqui reconheceu devido, então as contribuições estão em dia, o plano atuarial também está em dia, existe uma auditoria de praxe do Ministério da Previdência, que deve apontar uma ou outra questão, nós vamos responder se for o caso, e o plano é de fato sustentado aí por parecer atuarial, sem prejuízo de que o plano, veja, a reforma da Previdência Federal, se é que sair ou se sair alguma coisa, obviamente vai implicar em mudanças
também em Curitiba. Então, também nós estamos aguardando e analisando atentamente o que vai acontecer no âmbito federal para estudar quais são os próximos passos aqui com relação à Previdência. Mas me parece que o mais importante disso tudo é, de fato, se assegurar que o aporte do IPMC seja repassado integralmente nos próximos exercícios. E é por isso que nós colocamos no orçamento, também no PPA, esses valores aí do aporte financeiro ao IPMC. Secretário, só em relação ao ICI, já há um edital de licitação? Já há um credenciamento, essa questão até pode ser melhor respondida depois, seja pela CIT ou pela Procuradoria, mas até onde eu acompanho, há um credenciamento em curso para aquelas entidades interessadas em prestar o serviço para Curitiba, como determina a legislação, e deve ser, de fato, licitado, o serviço vai ser repartido nos próximos meses, o ICI. Mas já está em curso, já foi aberto o credenciamento, me parece que o prazo são 30 dias desse credenciamento, e a partir daí os interessados, as empresas ou organizações interessadas podem se habilitar a prestar o serviço. Com relação à database dos servidores, ainda não há nada definido. O nosso principal compromisso é assegurar o pagamento das obrigações em dia, seja com relação a salário, seja com relação a fornecedores. Nós não podemos pensar em qualquer majoração, seja reajuste, seja plano de carreira, o que for, sem que exista um sustentáculo na receita. Não é possível se pensar em algo, estabelecer uma despesa continuada, porque a partir do momento em que se dá o reajuste ou que se dá qualquer espécie de plano, enfim, você precisa ter uma receita do município que acompanhe esse pagamento. Então, é claro que o poder público tem essa limitação no que diz respeito à manutenção dos cargos e redutibilidade de salário. Isso faz com que o poder público tenha uma conotação um pouco diferente de uma empresa privada ou, por exemplo, de uma sociedade de economia mista, que já foi pacificado, pode reajustar a folha. Então, nós temos, de fato, que primeiro garantir e, a partir aí, sim, de uma certeza de uma receita crescente, de uma receita que garanta o pagamento dos servidores. O que não é possível é prometer qualquer coisa que não possa ser cumprida. Tudo que nós, de fato, dissemos, de fato, nós temos feito frente, temos cumprido. Então, ainda não há definição, mas o ressalva, por assim dizer, da Secretaria de Finanças é nesse sentido. Nós precisamos ter, de fato, uma receita que justifique qualquer crescimento na despesa de pessoal. Secretário, eu vou pedir escusas, só devido ao nosso tempo. Eu já peço, presidente Tiago, para que façamos uma prorrogação do tempo, que a gente está em debate da audiência, e nós tivemos o início da sessão, salvo engano, 9h08, que se estenda a meio-dia 8, então, só para que a gente feche o tempo regimental e possamos dar oportunidade dos demais participarem. Colocar em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltando aqui, eu agradeço a contribuição do diretor de controle financeiro com relação à dispensa dos contratos. Me parece que eu tinha abordado esse sentido, mas as dispensas de licitação é justamente para a contratação de emergência. Então, é o trâmite legal, de fato, antes de se fazer a licitação de serviços. Então, provavelmente, o contrato do Tecnolimp, não conheço o contrato, nunca li o contrato da Tecnolimp, sei que existe a despesa, obviamente, mas ele deveria ser, por ressarcimento, nós devemos ter renovado por contrato de emergência para, a partir daí, sim, fazer a licitação, mas esse é um caminho, é um procedimento antes da licitação, considerando a impossibilidade de interrupção dos serviços. Mas todas essas licitações estão, de fato, ou em andamento, ou em fase de credenciamento, enfim, isso é importante ressaltar. No que diz respeito ao limite prudencial, falta de servidores, enfim, é claro que o nosso quadro é um quadro que vai envelhecendo. Nós tivemos muitos pedidos de aposentadoria no município nos últimos meses ou nos últimos anos. Nós temos a previsão de contratar em torno de 700 professores agora entre 2017 e 2018. A partir daí, seja por meio de credenciamento, seja por meio de professores, seja por meio de reescalonamento, abrir esses CMEs que estão atualmente fechados, né, são 12 CMEs. Com relação à Guarda Municipal, nós temos um concurso já finalizado, com aprovados,
temos a previsão de chamar 60 guardas esse ano e, salvo engano, em torno de 100, 120 para o próximo ano. Lembrando que, é claro, a contratação, a nomeação de servidores públicos impacta também a despesa pessoal. Então, quando nós pensamos em incorporação, em reajuste, em qualquer coisa nesse sentido, nós devemos pensar também no chamamento dessas pessoas e também no impacto atuarial que isso causa na Previdência Municipal. Cada servidor do município, agora foi aprovada também a Previdência Complementar, mas cada servidor também traz um impacto financeiro que o município precisa ter capacidade de honrar. Então, essa falta de servidores existe, obviamente, estudos, eu não sou de fato a pessoa mais capacitada para responder, talvez o secretário de Recursos Humanos possa dizer quais áreas existem. Eu posso dizer, por exemplo, dos auditores fiscais, nós temos sim uma necessidade de incrementar o quadro, estamos tomando medidas, ou pelo menos procurando tomar medidas que façam o atendimento, a atividade do auditor fiscal mais eficaz, para não gastar horas, né, que são horas caras ao município, em serviços não tão proveitosos, mas nós temos sim falta de pessoal. Isso é uma realidade não só em Curitiba, mas também em qualquer ente aí da federação. Provavelmente exista essa falta de efetivo. Me parece que era isso, né? Tem mais tempo, presidente? Bruno Pessutti, Ezequias na sequência. Bom dia, secretário. Agradecendo também a presença da minha filha Maria Clara aqui junto comigo no plenário. Uma filha, é para você as palmas hoje. Bate palma. As perguntas que eu ia fazer, elas remontam desde o início, quando a gente iniciou a legislatura passada, e na verdade é a parabenização, né, da ação... Mamãe, vai lá. A parabenização pela efetiva retirada do FUC, do orçamento da cidade, que a gente solicitou durante vários anos, agora a retirada também da taxa de lixo, a desvinculação da taxa de lixo do IPTU, que também havíamos solicitado durante vários anos. E a pergunta vem agora, né? Como que está a questão dos novos aplicativos de transporte, como que está impactando na receita, se já está impactando na receita? E o Nota Curitibana, de que forma que ele já está sendo impactado na receita do município e se é necessário mais divulgação para que as pessoas façam o pedido da nota fiscal nas prestações de serviço. E também o pedido, que é ainda dos antigos pedidos que nós vemos fazendo à Prefeitura, é que cada vez mais faça mais financiamentos. A Prefeitura ainda tem um potencial para adquirir financiamentos junto a entidades como o Governo Federal, BID, Agência Francesa, entre outros. A gente sabe o que está acontecendo, mas que isso fique cada vez mais ampliado, visto que nós estamos entrando num período de mais calmaria econômica, de possibilidade de crescimento econômico. Então, o horizonte é favorável no futuro para que a gente possa fazer mais investimentos para a cidade de Curitiba ampliar a qualidade do serviço que é prestado à população, com mais obras viárias, mais construção de equipamentos públicos e o atendimento melhor à população. Então, parabéns, secretário, pela conduta dentro da secretaria e terá o nosso apoio aqui. Bom dia, secretário. Parabenizá-lo pela explanação clara e lúcida que sempre traz a essa casa. Eu quero mesmo congratular contigo, porque eu creio que a Prefeitura fez aquilo que tinha que ser feito no momento certo. Eu creio que até um pouco atrasado, mas a Câmara tomou a decisão de, junto com a Prefeitura, fazer essas mudanças. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que significa tudo isso, do que significa toda essa participação da Câmara, como um retorno que nós estamos vendo hoje, né, que tomamos muita pancada de todo lado até agora e vamos ainda, mas a gente está vendo que é o caminho, que está correto, a gente vendo a Prefeitura pagando o salário de todo mundo, enquanto muitos municípios e muitas capitais a situação não é a mesma. Parabenizá-lo, desejar muito sucesso aí à frente da Secretaria, ao senhor e toda a equipe da Secretaria de Finanças. Eu agradeço as colocações do vereador Ezequias. Vou começar
por essa questão. A participação da Câmara é fundamental e tem sido fundamental. Foram momentos difíceis que nós acompanhamos no início do ano, enfim, um embate desproporcional, para dizer a verdade, mas, de fato, o município tomou as providências com o apoio dessa Câmara Municipal que precisavam ser tomadas. Não fosse a Câmara Municipal, o município iria acumular dívidas, porque existiria o direito, certamente a ser reconhecido pelo Judiciário, a implementação dos planos, enfim, a assunção de responsabilidades que foram suspensas. Então, o município precisava fazer isso, não poderia o Executivo sozinho, sem o apoio da Câmara, também na questão da regularização do IPMC, do aumento da alíquota, que nos trouxe, de fato, a possibilidade de colocar o orçamento, a Previdência dentro do orçamento. Então, nesse sentido, de fato, a participação de todos os vereadores é fundamental, tem sido fundamental, e ainda precisamos de mais alguns projetos, de fato, porque esse é um ajuste constante. Como Vossa Excelência disse, o momento, talvez, disso poderia ter sido anterior, né? Mas coube a nós, de fato, e coube a essa legislatura, tomar as medidas corajosas, de fato, e que vão ser, sim, lembradas. Vale lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal Nacional, de fato, sofreu uma resistência terrível na época para ser aprovada. E hoje em dia todos reconhecem a importância e o instrumento fundamental que é a LRF nacional, como também nós temos certeza que a LRF municipal e as outras medidas de responsabilidade que foram tomadas e aprovadas por essa Câmara. Com relação às perguntas do vereador Bruno Pressutti, agradeço a colocação sobre o FUC. Os aplicativos se credenciaram no município de Curitiba, aqueles que já funcionam. Então, tivemos o credenciamento da Uber, do Cabify, do 99, e talvez esteja esquecendo algum, mas esses que já funcionam em Curitiba se credenciaram e eles passam a recolher o preço público a partir de 5 de outubro. É o 5º dia útil, salvo engano, do mês, não sei se é 5 de outubro, mas é do 5º dia útil do mês. Eles passam a ter a obrigação de recolher o preço público para Curitiba. Todos já aderiram à regulamentação, inclusive muitos deles elogiaram, de fato, a regulamentação de Curitiba, e agora nos cabe fiscalizar e ter a certeza que esses aplicativos vão também pagar a sua parte, contribuir a sua parte, como também as outras categorias, como táxi, enfim, também pagam para a cidade. Com relação à nota curitibana, o programa ainda não começou, não foi implementado. Nós devemos implementar o programa até o Natal, e deve ser, sim, seguido de uma conscientização, uma política de aproximamento do contribuinte, mas a partir do momento que estiver pronto o sistema, nós vamos, sim, divulgar com a máxima intensidade e também contamos com o apoio da Câmara nesse sentido. Com relação ao espaço para financiamentos, nós temos buscado operações de crédito com os parceiros já tradicionais do município, que é a Agência Francesa, a OBID e também a Caixa Econômica Federal, por meio também do orçamento da União, também temos essa possibilidade, e é por isso que o orçamento de 2018 seguiu com uma previsão de 400 milhões de reais também. Boa parte disso são operações que o município pode contratar. E é um cenário, de fato, favorável, porque a Selic hoje está em um patamar muito mais baixo, nós estamos em torno de 7%. O governo federal também fez um ajuste na TJLP. Então, hoje em dia, de fato, o endividamento está mais barato do que era há pouco tempo atrás, né? Isso no ano passado talvez fosse inviável, hoje em dia começa a se tornar mais viável uma operação nesse sentido. Era isso. Na sequência, vereadora Noêmia, vereador Euler e Giovanni. Muito obrigada pelo esclarecimento, secretário Pupi. Eu estava observando, você fala tudo em números pela cabeça, assim, nossa, eu acho fantástico, assim, matemático. Mas, assim, eu não era a base a gestão passada, e a informação que tínhamos é que eles tinham recebido do grupo que hoje atua uma dívida de 600 milhões de reais. E aí veio a informação de 2 milhões e 100. Pelo que eu percebi, entendi, foi zerado esses 2 milhões e 100, e eu gostaria de saber em que áreas foi zerado essa questão de déficit de 2 milhões e 100.
onde estava distribuído, em que áreas e setores foi distribuído. Tem uma previsão de 4% em investimento. Eu gostaria de saber como é que está concentrado esse montante e em quais áreas vai ser feito esse investimento. E outra pergunta, qual o impacto para 2018 da redução de gastos obtidos com o pacotaço e se esses 4% estão sendo contemplados? Eu gostaria de saber também a liminar que impedia ou impede a retirada dos 600 milhões do IPMS continua valendo? Como é que está IPMC? Como que está a questão? Até porque a prefeitura quer essa devolução e tem um plano de investimento desses 600 milhões, já tem um planejamento desse recurso em que áreas? Eu gostaria de saber também, não sei se é tão técnico, tem vários números, qual o valor hoje da inadimplência? Que montante está esse valor? E se já foi regularizado esse cadastro de inadimplente junto aos órgãos federais e junto ao Tribunal de Contas para destravar recursos vindos do governo federal, enfim, vários recursos, e como está essa situação? Secretário, na época do debate, e na nossa leitura faltou debate, veio aqui o Sindicato dos Fiscais Auditores. E eles nos colocaram que, se houvesse, porque a questão hoje do sindicato é muito arcaico, o departamento é arcaico, a dificuldade de arrecadação. Considerando que há uma possibilidade de investimento de 8 milhões para uma estimativa de arrecadação de 30 milhões, existe essa proposta neste governo de fazer investimento nessa área do departamento de arrecadação, de fiscalização de auditores? Essa é a minha pergunta. E para concluir, nós tivemos uma informação do Hospital Pequeno Príncipe de uma dívida da Prefeitura de 7 milhões. A Prefeitura reconhece essa dívida, gostaríamos de ter essa informação para que a gente pudéssemos avançar. Muito obrigada. Professor Euler. Agradecer ao secretário Pupi pela explanação, sempre muito clara, bem feita. Secretário, há, segundo o relato do senhor, uma queda na arrecadação de Curitiba. Obviamente, esse não é um problema dessa gestão, é um problema de vamos dizer assim, uma inércia arrecadatória, uma coisa que não se vence rapidamente. Tomam-se medidas e isso se verifica depois com resultados ao longo do tempo. Algumas pessoas podem dizer que isso é fruto exclusivamente da crise, mas quando a gente olha para São Paulo, a receita de São Paulo tem crescido nos últimos anos. Então, alheia parece que a crise, São Paulo deve ter tomado algumas atitudes que fizeram com que essa receita crescesse. E me parece que uma diferença que existe entre a forma de pensar a estrutura arrecadatória de São Paulo e Curitiba é que aqui os fiscais trabalham, vamos dizer assim, por impostos, enquanto em São Paulo eles trabalham por habilidades. Então, por exemplo, a pessoa que tem habilidade em tratar de isenção de impostos, ela cuida de isenção em todos os impostos. A pessoa que é fiscal, ela fiscaliza para todos os impostos. E aqui não. Parece que nossos funcionários aí da Secretaria de Finanças trabalham separados por impostos. Eu não sei se isso procede, e se proceder realmente é algo que, modificado, pode dar um resultado de maior eficiência arrecadatória. Era isso. Vereador Giovanni. Bom dia, secretário. Gostaria de fazer uma pergunta, assim, que se o senhor puder me responder, fico feliz. Qual o valor de precatórios para ser pago em 2017? E se para 2018 a previsão pode passar de 100 milhões? E daí eu gostaria de saber, no seu contexto, como funciona o pagamento das precatórias. A sequência, como é que é paga as precatórias? Seria isso, secretário? Perfeito. Então, começando pela vereadora Noêmia, agradeço as perguntas. Vamos começar pela última, com relação a essa dívida do Pequeno Príncipe, eu desconheço. De fato, não tenho informação. Tenho informação que a Secretaria de Saúde nos repassa dos credores do município. Nós, de fato, efetuamos o pagamento de boa parte desses credores. Boa parte também são verbas do governo federal, são repasses do SUS.
Então, essa questão específica do Pequeno Príncipe, vou pedir para verificar e volto a dar o retorno à Vossa Excelência assim que tiver a notícia. Com relação ao déficit, o déficit de 2 bilhões e 190 milhões, não é que ele foi zerado, né? Eu posso explicar até do que era composto o déficit e como estamos atualmente. Então, só o IPMC representava em torno de 453 milhões de reais que o município teria que aportar no IPMC, e eu havia dito que o município, de fato, não tinha esse recurso no orçamento. E o município não ia pagar esse dinheiro porque não tinha a condição financeira para pagar. Esse valor, obviamente, com os termos que foram aprovados aqui, com a reestruturação do plano do IPMC, com o novo cálculo atuarial e com o reconhecimento da dívida, esse valor deixa de existir. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um déficit em torno de 515 milhões de reais de custeio para as secretarias, que os núcleos financeiros informaram. Então, por exemplo, nos faltava para a FEAES o orçamento a partir de julho, para o lixo nós não tínhamos dinheiro para pagar a partir de agosto. Então, esses valores, com o ajuste fiscal, com alguns remanejamentos também nas dotações das contribuições devidas pelo município, nós conseguimos remanejar e suplementamos 376 milhões para as secretarias. O resto é diminuição de contratos, ou enfim, nós também forçamos um pouco para que as secretarias diminuam o seu custeio. Então, só desses dois nós estamos falando em torno de 800 milhões de reais. Nós tínhamos mais em torno de 300 milhões e algo assim dos planos de carreira que foram, a implementação foi por enquanto suspensa, esse valor também sai, mas nós temos as dívidas. Então, as dívidas nós ainda estamos trabalhando com essas dívidas que foram deixadas. Então, o déficit ele não é zerado, ele de fato diminui muito. Nós pretendemos em breve mandar aqui para a Câmara um projeto de revisão da meta fiscal, aí sim, até a vereadora professora Josete dizia que não existe mais o déficit porque nós estamos aprovando a lei. Na hora que a lei foi aprovada, existia, né? Ela passou, ele deixa ou é amenizado a partir da vigência da lei. Com relação ao que a gestão... Um minuto? Com relação à gestão passada, de fato, deixou, eu preciso verificar, eu sei que existe um processo no Tribunal de Contas que a gestão passada encaminhou contra a gestão retrasada, então, de fato, essa questão se judicializou, está no Tribunal de Contas, mas nos cabe aqui, o meu perfil é esse, um perfil muito mais técnico, de fato, de trazer a realidade orçamentária do município. Então, nesse sentido, o meu compromisso com a cidade, com o prefeito Rafael Greca é esse, é de ter um número verdadeiro, enfim, e trazer um número verdadeiro, e o prefeito tem dito, e tem redito, e tem frisado a necessidade de se observar a responsabilidade fiscal. Secretário, eu vou precisar interromper, porque o nosso tempo se esgotou, inclusive a prorrogação. Então, eu solicito mais um tempo para a prorrogação, presidente. O senhor acredita que mais 10 minutos? 5 minutos? Não? Nós não vamos... 3 minutos, perfeito. Presidente Serginho, nós não vamos Ok. vencer, nós temos mais de 10 pessoas inscritas. Ok. Então eu vou obedecer o horário. Mais 10 minutos, senhor. Eu peço Só 5 minutos para fazer o encerramento, então. Perfeito. Eu agradeço a participação de todos. Vem aqui. Vou repassar as perguntas aos secretários, aquelas que estão identificadas serão respondidas. Vou colocar em votação 5 minutos de Eu acréscimo. pediria em votação, vereador, se eu pudesse dar um tempo, porque eu acho que tem vários vereadores inscritos. 10 minutos eu acho que é interessante. 10 minutos ele nunca vem aqui. Quando vem... Gente, pelo menos 15. Eu discordo. Responde por escrito. Pela ordem, por gentileza, vereadores. Pela ordem. Presidente, questão de ordem. Presidente, coloque em votação, por gentileza. Presidente, para que a gente possa prorrogar, eu preciso interromper a audiência, o senhor precisa assumir, a fazer a votação. Exatamente. Então eu volto, assumo a presidência e a gente dá continuidade. Perfeito? Eu vou encerrar a audiência pelo tempo esgotado e já vencido, prorrogado. Então, nós temos 10 vereadores inscritos, fora os visitantes, não temos condição de levar por mês mais meia hora a audiência. Agradeço ao secretário, agradeço a Aline e a participação de todos.
A audiência A chamada, por favor. está encerrada. Muito obrigado.